para mostrar para vocês da Sociedade Esportiva Palmeiras que todo mundo é contra vocês. O mundo é contra vocês. Jesus é contra vocês. Se vocês ganharem na Mega Sena, vocês têm que ficar bravos, têm que pagar o imposto. Vocês estão com 61 pontos, vocês só reclamam. Todo mundo é contra vocês do Palmeiras. E aí, eu quero mostrar o lance esse lance para os palmeirenses refrescar a cabeça. Foi pênalti ou não, Godoy? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre esse Flamengo 3, Palmeiras 2, o jogo polêmico, o jogo onde o Flamengo dominou o Palmeiras na maior parte do tempo, 3-1 na primeira etapa, no segundo tempo o Mengão controlou ali e lá no finalzinho, só praticamente no último lance, o Palmeiras foi no abafa lá e conseguiu fazer um gol com o Gustavo Gomes e o Neto levantou um questionamento muito importante no programa Apito Final de hoje, porque o Abel Ferreira geralmente critica a arbitragem quando é contra o time dele. Porém, naquele lance contra o São Paulo, ele falou que não tinha visto nada, né? Que ele não sabia o que tinha acontecido, que para ele não foi absolutamente nada naquele pênalti onde não foi marcado, né? Para o São Paulo. E hoje teve um lance ali polêmico com o Jorginho e também o Gustavo Gomes. E o Neto falou: e aí, Abel Ferreira? Vai falar o quê? É isso que vamos ver a partir de agora. Incrível! No outro jogo, não é verdade? Aí, qual é a atitude, qual é a visão que a arbitragem fez contra o São Paulo e fez contra o Palmeiras hoje? Né? Como é que o Abel enxerga isso? Como é que vocês palmeirenses enxergam isso? Porque quando aconteceu isso com o São Paulo, o que vocês fizeram? Deram desculpa, informaram erradamente da regra. Criaram uma regra. Disseram, e aí, numa humildade incrível. Só que é o seguinte, eu falo por mim, eu não falo pelo Leandro, não falo pela Marília, não falo pelo Godoy, pelo Gamba, pelo Magrão e pelo Luiz Mário. Eu não falo por ninguém. Eu dou aquilo, a minha opinião. Mas o fato e a verdade, ela tem que ser dita. Porque é inadmissível fazer o que vocês fizeram com o São Paulo. E o que o Palmeiras fez, tanto é que o Palmeiras... ele fez uma carta, a assessoria, que por sinal, todas as cartas que vocês fizeram aqui para me derrubar, eu usei no banheiro. Todas. Apesar que eu uso lencinho umedecido, que eu tenho hemorroida, então eu não posso usar esse papel muito grosso, eu não posso. Entendeu? É papel umedecido, porque aí tá tudo certo. Entendeu? E todos que vocês mandaram, todas as vezes que vocês quiseram me mandar embora da Band, eu renovei o contrato. E todas as vezes que vocês fizeram isso, a assessoria do Palmeiras... E eu não tenho medo de vocês. Mas não tenho medo nenhum de vocês. Não tenho medo do presidente da República. Não tenho medo do presidente da CBF. Que todos tentaram me derrubar aqui. Juntamente com 2 treinadores de seleção. Um foi campeão do mundo. Tentou me derrubar aqui. O assessor dele fez de tudo para me derrubar aqui. Não conseguiu. Que, por sinal, infelizmente, não está mais entre nós. Né? E eu estou aqui. Firme e forte, e ganhando uma bala, e tendo um monte de programa, metendo o pau no William Bonner, metendo o pau na Globo, chegando a matéria e tudo. Aí, o que eu poderia fazer agora, nós aqui? Não, passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, Eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras. Aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam pra melhoria da arbitragem.
Eles não brigam para melhoria em relação ao VAR. Eles não brigam para que a arbitragem possa ser um padrão definido. Eles brigam por eles, por dinheiro deles, para fazer média com o torcedor, para dar like do cacete. É isso que eles brigam. Todos, e principalmente esses portugueses que estão aí arrebentando a boca do balão, que eles são bons pra caramba. Eu torto, parece que eu tô morrendo, vai dar um infarto em mim. E se der um infarto também, que a Band tem uma baita de audiência, com a minha morte ao vivo, diga-se de passagem. Voltando pra tudo que eu tô falando aqui, mostra os 2 lances, Cascão. O do São Paulo, vem cá comigo, Godoy. Que aí o Magrão vai falar, o Felipe Gamba vai falar, o também meu querido Luiz Mário, monstro, o tempo que eu não vejo o Luiz Mário, jogador rápido, vai pra cima, Quesada vai falar, é Marília. Primeiro é o Godoy. Aí eu tô dizendo isso porque eu aprendi regras com você e com o Salve aqui agora. Sim. Porque muitas vezes nós, ex-jogadores, e aqueles que jogam não sabem de regra, não sabem da parada. Então, e aí eu aprendi com você em relação a esse lance. Não, mas antes eu não quero esse lance. Eu quero o lance do São Paulo, para mostrar para vocês da Sociedade Esportiva Palmeiras que todo mundo é contra vocês. O mundo é contra vocês. Jesus é contra vocês. Se vocês ganharem na Mega Sena, vocês têm que ficar bravos, têm que pagar o imposto. Vocês estão com 61 pontos, vocês só reclamam. Todo mundo é contra vocês do Palmeiras. E aí, eu quero mostrar o lance esse lance para os palmeirenses refrescar a cabeça. Foi pênalti ou não, Godoy? Pênalti que deveria ter sido marcado, mesmo que tenha sido um escorregão sem querer, mesmo que o jogador de São Paulo não estava com o domínio e controle total da bola. É ali o pênalti, né, Godoy? Aí, ó, aqui, escorregou, com intenção, sem intenção, com imprudência, sem imprudência, atingiu o adversário, mesmo que não tinha posse e o controle da bola, mesmo que a bola estivesse indo para a linha lateral da área e não para o gol, a meta, pênalti. Aconteceu e não foi marcado, foi ignorado, porque entenderam os árbitros de campo e do VAR, pelo menos aquele discurso, se não foi montado posteriormente, porque está muito redondinho. Não está redonda, fala? Não tem discussão. Não tem discussão, não tem discutimento, não tem nem discussão e nem desentendimento. Para você, Quesada, esse lance, rapidinho. Pênalti claríssimo. Para você, Marília. Pênalti, exclamação. Felipe Gamba, para você, esse lance do São Paulo e Palmeiras, por favor, a sua opinião. Um escândalo, pênalti claro. Para você, Magrão, que foi um dos grandes jogadores desse país, um cara maravilhoso, esteve como diretor de futebol e agora vai como comentarista, vai arrebentar aí na Band. Para você, foi pênalti ou não esse lance? Foi pênalti, Neto. Muito pênalti. Pra você, Luiz Mário, baita do meio esquerda, tá de luto aí, tá de preto, porque não quer ficar brigando com os caras do Grêmio, que é azul, e não quer brigar com os caras de vermelho. Aí foi tudo de preto. Né, Luiz Mário? Tá de Corinthians! E aí, Luiz Mário? Muito pênalti, Neto. Pênalti claro. Aí, não ó, marcado. todos nós, deixa essa imagem que é muito bonita, todos nós, pênalti. Agora coloca o lance de hoje, um absurdo que fizeram com o Palmeiras, pro Godoy falar e depois eu toco a bola com todo mundo. Godoy, vai ao lance aí. Essa jogada é uma jogada interessante, fica muito nítido para nós que estamos assistindo na televisão, né? Porque a câmera está nessa linha lateral aqui, mostra nitidamente que o jogador que vai atacar a bola, que é o Gustavo Gomes, ele vai atacar a bola, ele está participando da jogada, ele está participando da jogada. E ele é nitidamente empurrado, explicitamente empurrado pelo Jorginho do Flamengo. Então, independentemente dele ter acertado a bola ou não, ter tocado na bola ou não, ou se o cabeceio dele não fosse ser perfeito, a falta acontece e deveria ter sido marcada. Você viu onde está o árbitro, Godoy? Ele está bem posicionado, craque Neto, mas ele pode usar como desculpa que o corpo... Aí, ó, dá uma olhada nele, tá, Godoy? Então, não mas ele ninguém. pode usar... Não, desculpa, ele perdão. pode usar, craque Neto, como desculpa de visão que o corpo do... Ó, tem esse jogador aqui... O De Arrascaeta. O De Arrascaeta e o Gustavo Gomes podem ter encoberto tudo bem. o movimento de braço. Tudo bem, mas o VAR
que E o está VAR? lá em cima, com todas as câmeras, com tudo aquilo que se tem de tecnologia. Como é que ele não falou, ô, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não viu o empurrão do Jorginho? Não, eu não vi. Mas teve empurrão, teve. Vem aqui no VAR só pra gente conferir se foi ou não. Só para você decidir Isso. se foi intencional, se Isso. teve impacto, porque agora eles usam o impacto, se teve impacto ou não. Vamos lá. Pra você, Quesada, sua opinião. Pode sentar, Godoy. Obrigado. Um jogador buscou a bola, que era o jogador do Palmeiras, para dar a cabeçada, né? E cabeceou, e o outro procurou o corpo do adversário. Pênalti claríssimo. Marília Ruiz. Pênalti claríssimo, uma bola parada, ele está marcando o Gustavo Gomes atrás do Gustavo Gomes, lugar errado, o Gustavo Gomes ataca a bola e ele ataca o Gustavo Gomes. Você não pode empurrar o amiguinho, é pênalti? Aí, o Felipe Gamba, pra você, foi pênalti ou não? Sua opinião. Pênalti, claro. O VAR, Neto, a equipe do VAR tem que ter coragem para chamar em qualquer momento, tá? Eu sei que o jogo tinha todo um contexto de pressão, eu sei que o lance do pênalti foi no início do jogo, eu sei que foi no Maracanã, só que tem o seguinte, o VAR tem que ter isenção. Se o Wilton Pereira Sampaio errou ao não marcar, por favor, era urgente revisar esse lance no VAR. Magrão. Craque, o que mais me preocupa, a gente tem um árbitro aí que foi um dos grandes árbitros brasileiros, que foi o Godoy. Eu queria entender, agora estou tendo a oportunidade daqui com vocês, quem que está no VAR? Se esses caras que estão no VAR chutaram uma bola ou viver... O que eu acho interessante, né, é a maneira como agora o Palmeiras vai levar esse lance. Acho que, como eu comentei no último vídeo, né, poderia ter marcado sim o pênalti. Acho que é um lance onde cabe total ali interpretação de pênalti, né? Em contrapartida, eu quero ver muito como vai ser, né? A coletiva, ainda não acompanha a coletiva do Abel, mas certamente ele vai reclamar bastante. Porém, no jogo contra o Palmeiras, onde ele foi claramente beneficiado naquele lance, né? O discurso foi outro. Foi um discurso bem feio do Abel Ferreira, onde ele falou, olha, não vi, não foi nada, lance de jogo, dá pra ver claramente que não tinha disputa. Então vamos ver o que o Abel vai falar a partir de agora, um lance ali polêmico, né? O Flamengo foi dominante na maioria do tempo. Segundo tempo, o Palmeiras quase não conseguiu criar nada. O Flamengo conseguiu controlar muito bem o jogo, uma vitória muito justa. Poucos vão falar também ali do lance, né, do gol do Palmeiras, onde o Flamengo estava com o jogador a menos e a arbitragem não autorizou a substituição e, consequentemente, nesse meio tempo onde o Léo Ortiz tinha sido atendido e seria substituído para a entrada do Danilo, né? A arbitragem não paralisou a bola quando saiu para a lateral e o Flamengo tomou o gol também. Então, tem erros por dois lados, certamente. Porém, a imprensa paulista ali tem tudo para reclamar bastante. O Mengão consegue 3 pontos, pelo menos. Dessa vez o Flamengo ali consegue colar no Palmeiras. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!